Boa noite. Essa é a live do Geração 68, Sempre na Luta. Durante o mês de março, as mídias sociais do Geração 68 apresentaram uma série de textos, vídeos e depoimentos sobre os 50 anos da morte sob tortura do estudante da Faculdade de Geologia da USP e líder estudantil Alexandre Vanucchi. Pois é, gente, essa história precisa ser contada e recontada muitas vezes para que a gente nunca mais tenha que passar por isso. E essa história vai ser contada aqui hoje pelas testemunhas que estavam lá naquela época, que participaram de uma maneira ou de outra da vida do Alexandre Vanucchi. Então, aqui com a gente, nós temos o Amaury Monteiro Júnior e o Marcelo Chueire. Nós estamos esperando a entrada do Adriano Diogo, que está fora do país e está com problema de conexão, mas a gente está tentando resolver para que ele também dê seu depoimento. Então, nós vamos agora, cada um deles vai dar seu relato, a sua experiência sobre o que aconteceu naquela época, em 1973. No segundo bloco, preparem as perguntas, porque eles vão responder. Vocês coloquem lá nos comentários. No final, a gente volta para fazer as nossas considerações. Então, em primeiro lugar, vamos chamar a Amaury Monteiro Júnior, engenheiro civil, militante ambientalista, presidente do Conselho Deliberativo Engenharia pela Democracia, participante da comissão facilitadora do Geração 68, Sempre na Luta. Amaury, a palavra está com você. Boa noite, meu nome é Amaury Monteiro Júnior, sou um Geração 68 com muito orgulho. Participei do movimento estudantil. Eu, o Marcelo que está aqui, o Adriano, o Alexandre e muitos outros jovens, tínhamos um sonho. Nós tínhamos um sonho de transformar esse país, de transformar esse mundo para nossas futuras gerações. E nós ainda temos, porque nós continuamos na luta. O Alexandre, infelizmente, não está aqui com a gente. E hoje nós vamos contar essa história. E nessa introdução, nessa primeira passada, eu hoje, quando me preparava para começar a live, que é uma live bastante tensa, porque a gente viveu um período muito forte dentro da prisão, eu fui preso dia 1º de março de 1973. O Alexandre no dia 15 de março de 1973. O Adriano Diogo no dia 17 de março de 1973. Eu tinha 21 anos, o Alexandre 22. O Marcelo e o Adriano eu não sei, mas eram próximos da minha idade, não eram muito longe da minha idade. E aí eu me lembrei, ao cair da tarde, que nesses dias, nessa cair da tarde, há 50 anos, nós, os presos políticos do doicote, cantávamos em alto e forte, bom som, as músicas de Geraldo Vandré, as músicas de Chico Buarque, as músicas as músicas de protesto da época. Para que nós cantávamos? Para dar força para os torturados, para que aguentassem o ritmo da tortura. Para que nós mesmos tivéssemos força, porque dali a pouco nós iríamos ser chamados para a tortura. Para que todos ali tivessem força para enfrentar o que tinha pela frente. E ali, no dia 15, no dia 16, nós cantamos para Alexandre Vanucchi. E no dia 17, nós cantamos Aroeira para vingar o Alexandre Vanucchi. É extremamente emocionante lembrar daqueles momentos, do momento final do Alexandre Vanucchi. Mas nós vamos contar essa história, porque nós precisamos contar essa história para que nunca mais aconteça. Cecília. Lembrar nunca é fácil, principalmente lembrar de momentos tão violentos, tão arbitrários. E lembrar, a gente tem que lembrar, e nós aqui temos que saber que o Amaury, o Alexandre, tinham 20 e poucos anos. O Alexandre tinha 22 anos de idade, estava no 4º ano do curso de Geologia da USP. Ele não estava na clandestinidade, ele era um aluno que participava do movimento estudantil.
Claro, o movimento estudantil era ilegal na época. A gente está falando de 1973, o AI-5 tinha sido instaurado em 1968, e a gente estava em pleno governo Médici, mais brutal de todos os governos militares que o Brasil teve. Qual foi o seu contato com o Alexandre Amauri, Bom, agora lá no DOI-CODE? Então, vamos contar a história. Eu estava no DOI-CODE desde 1º de março de 1973. Sob intensas torturas, eu e todas as pessoas que estavam comigo estavam sob intensas torturas. No dia 15 de março, chega o Alexandre. Naquele momento, duas organizações eram consideradas inimigas pela repressão, extremamente inimigas. O PCdoB, por causa da guerrilha do Araguaia, era da qual fazia parte, e a ALN, o que acusavam o Alexandre de fazer parte. O Alexandre, quando chegou, eu já cheguei na rabeira do PCdoB. Então, mas as torturas o tempo todo, aquele ambiente, aquele inferno, que não dá para se descrever assim, com palavras. Precisa viver para saber como aquilo impacta a gente. E o Alexandre chegou no dia 15, na hora do almoço. E logo de cara, ele foi submetido a terríveis torturas. Terríveis torturas. Eu vi o Alexandre gritar por 48 horas. Ele, na quinta à tarde, à noite, de madrugada, na sexta de manhã, na sexta à tarde, na sexta de noite, no sábado de madrugada. No sábado de manhã, trouxeram o Alexandre para a cela forte. Aí, por uma questão nada heróica, uma questão fortuita, eu tive uma oportunidade de fazer contato com o Alexandre Vanucchi. Então, eu fui a última pessoa a fazer contato com o Alexandre Vanucchi. Eu fui o último ser humano, porque logo depois distribuíram comida, mas carcereiro não é gente humana, não é ser humano, é animal. Então, vocês me desculpem essa classificação, mas é animal. Então, eu fui o último ser humano a falar com o Alexandre. Eu entreguei para ele, porque eu recebi aquele dia por uma pressão familiar em cima de empresários na cidade que eu morava. Eles tinham aberto uma oportunidade, uma chance de um familiar meu me visitar. Mas, em função das torturas frequentes que o Alexandre sofria, eles não abriram essa visita. Mas o meu irmão me deixou uma caixa de chocolates. E eu, quando vi aquilo, foi o primeiro dia que eu saí para o pátio. E eu estava na frente da cela forte, eu já me posicionei em frente à cela forte. E eu olhava para o Alexandre e o Alexandre olhava para mim. E nós ficávamos assim, querendo entrar em contato um com o outro. Isso por volta das 11 horas da manhã do sábado. E aí, nessa hora que chegou essa caixa, eu criei uma big confusão no pátio. E fui distribuindo aquilo para todo mundo e cheguei no Alexandre. Era o que eu queria. Conversei com o Alexandre. Passei uma mensagem para ele, uma mensagem positiva para ele. Ele me respondeu. Eu vi o Alexandre todo arrebentado, o rosto arrebentado do Alexandre. Eu achei que ele era mais novo que eu. Eu tinha 21, ele tinha 22. Veja que inversão de coisa. Eu vi o Alexandre. O Alexandre estava vivo naquele momento. Isso devia ser por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia. Para vocês verem que mais uma farsa é desmascarada. Porque pela farsa do BO que o Albano montou, que o DOI-CODE montou, ele teria sido morto às 11 horas no encontro na Rua Bresser com a Celso Garcia, que é uma grande mentira, uma grande falácia. Ele estava comigo ao meio-dia. Ao meio-dia ele estava comigo. Ele estava falando comigo. E não falou mais porque me empurraram para a cela. Urgente, assim. Me empurraram rapidamente para a cela e aí acabou qualquer possibilidade de diálogo com o Alexandre. Passaram-se algumas horas, chega o Adriano Diogo. E o Alexandre Vanucchi estava só na cela. Apenas, sozinho na cela.
E ele estava na cela só, abandonado ali na cela, e vieram buscá-lo para fazer a cariação com, que era normal isso, com o Adriano Diogo. E aí o encontro morto. Aí foi um carnaval. Um carnaval, porque ficaram aquela pressão toda, porque quiseram inventar um suicídio, e foram todas as celas, todos nós fomos colocados para o fundo das celas. Eu estava na cela exatamente do lado da cela do Alexandre Vanucci. Então eu tinha uma visão muito clara do que estava ocorrendo. E eles empurraram todos nós para a cela, porque procuravam para objetos cortantes, como se no DOI-CODE entrasse objeto cortante. Nunca entrou isso na vida lá. Isso era uma mentira que estavam querendo contar. E logo na sequência, eles pararam essa encenação e foram cuidar do Alexandre e do Adriano. Então eu voltei para a grade da cela, que é onde eu ficava acompanhando o movimento do DOI-CODE. E aí eu vi, quando eles, desrespeitando o corpo do Alexandre, desrespeitando totalmente, pegaram o Alexandre pelos pés, puxaram arrastando as costas e a cabeça no chão e foram arrastando o Alexandre. Uma cena dantesca. A completa falta de respeito por um ser humano. Completa falta de respeito por um ser humano. E levaram o Alexandre embora. Na sequência, eles vieram, jogaram uns 2 baldes d'água na cela onde estava o Alexandre e lá jogaram o Adriano Diogo. Mais um desrespeito contra o ser humano. O Adriano, que tinha acabado de chegar, que tinha acabado de ser informado que o amigo dele tinha sido morto, foi jogado na mesma cela, úmida, cheia d'água, sem a menor condição de sobrevivência naquela cela. Então, foi mais um ato deles. E por que a gente conta isso? Conta que o Alexandre foi torturado barbaramente. Eu ainda tenho na minha mente os gritos do Alexandre. Ainda tenho isso. Por que a gente conta? Porque a gente quer contar, porque é novidade? Não, isso a gente conta. E tem que recontar sempre, para que nós saibamos que nós tivemos nesse país um regime de ditadura militar, onde não se respeita, com o AI-5, onde não se respeitavam os direitos humanos. Nós temos que saber que a tortura aqui se praticava por qualquer coisa. Não é porque ele era um grande inimigo do regime. Não, bastava você reclamar da anuidade da escola que você ia ser torturado, você ia ser preso. Isso que nós temos que denunciar para que nunca mais ocorra para as nossas futuras gerações. E é por isso que nós, da geração 68, sempre na luta, continuamos na luta. E continuamos denunciando esse tipo de crime para que nunca mais ocorra. O AI-5 e as torturas não devem nunca mais ocorrer nesse país. E nós tivemos um risco. Há pouco tempo, 3 meses atrás, bastasse aquele energúmeno ser eleito, que nós talvez estivéssemos conversando de novo sobre um renascimento do DOI-CODE. Então, pessoal, nós temos que estar atentos. E temos que estar lutando por democracia, por liberdade e denunciando todos esses crimes que não foram punidos adequadamente durante no processo de anistia. E era isso que eu tinha para contar para vocês. Obrigada, Mauri. Durante essa série, quando a gente começou a escrever sobre a história do Alexandre Vanucci, eu conversava muito com a Mauri, com o Marcelo, e a gente pesquisou bastante, sobretudo dói. Imagina para mim como dói. Dói bastante, por isso a gente está na luta, para não doer mais. A gente vai conversar agora com o Adriano Diogo. O Adriano Diogo, como disse o Amaury, foi preso exatamente no mesmo dia que o Alexandre Vanucci foi encontrado morto numa cela. Na realidade, foi retirado o corpo do Adriano
ou foi retirado o corpo do Alexandre, desculpa, e o Adriano entrou nessa mesma cela. Mas o Adriano já conhecia o Alexandre, eram companheiros do movimento estudantil na USP, porque o Adriano também cursava geologia. Então, agora eu chamo o Adriano Diogo para contar as suas memórias sobre aquela época e sobre o Alexandre. Boa noite, Adriano. Bem-vindo. Boa noite, Cecília. Boa noite, Amaury. O relato do Amaury é de uma pessoa que estava praticamente há 15 dias, estava o DOI-CODE praticamente incomunicável. Porque antigamente, lá no DOI-CODE, tinham 6 celas, e essas celas eram separadas por um muro. Depois tinha a área do interrogatório. Mas o que eu queria colocar hoje, 50 anos depois que os fatos ocorreram. Na tarde que o Alexandre foi preso, outros 3 companheiros da LN foram presos, estavam lá no OBAN, foram presos lá no DOI-CODE, como se fala agora. Eles foram presos no bairro da Penha e, segundo relatos oficiais, eles teriam sido mortos lá no bairro da Penha, na zona leste da cidade de São Paulo, na rua. Mas essa versão já foi desmentida e os 3 meninos da LN, o Francisco Teicocan, o Manuel Penteado, eles foram mortos dentro da Operação Bandeira. Naquela semana, naquele mês, muitas pessoas da LN foram mortas lá dentro e a notícia não chegou. Então, o Alexandre não foi preso sem outras pessoas. Outras pessoas foram presas e foram mortas. Qual é a diferença? O Alexandre era do movimento estudantil, era uma pessoa conhecida, e os outros companheiros que foram mortos nessa época, inclusive no mesmo dia que o Alexandre foi preso, estavam foragidos, já estavam na clandestinidade. Assim como o nosso colega Ronaldo Monte-Queiroz, que é preso alguns dias depois, preso não, é preso e morto alguns dias depois na Avenida Angélica. Mas, mesmo nós, eu, a minha companheira, a minha esposa, Arlete, que fomos presos no dia do Alexandre, que o Alexandre foi morto, nós fomos em 13 estudantes da USP presos naquela época, 13. Na época não, naquela tarde. Então, para que as pessoas possam acompanhar essa cronologia, para que as pessoas possam acompanhar, eu vou contar exatamente como ocorreu. Eu vou mudar de lugar para ficar num lugar mais confortável. Espera um pouquinho. Só um minuto. Bom, eu estou fora de São Paulo, então eu estou tendo que fazer as adaptações necessárias para continuar fazendo esse depoimento. Bom, eu era colega do Alexandre. Eu entrei na geologia em 1969. O Alexandre entrou em 1970. Quando eu entrei na geologia, a barra era muito pesada lá. A barra era muito pesada. Mas eu me dediquei à parte cultural, do centro acadêmico, do embrião do DCE. Eu era responsável pela parte cultural do campus. Nós entramos em geologia lá no centro da cidade, num prédio na Alameda Glete. Mas, em seguida, nós fomos transferidos lá para o campus da cidade universitária, no Butantã, na USP. Pois bem, eu fiz o primeiro ano e o Alexandre era meu calouro. Ele entrou no outro ano. Ele tinha características muito especiais. Ele era muito inteligente, muito preparado, muito estudioso.
veio do interior, veio de Sorocaba, era muito culto, de uma família católica. Fiquei impressionado. E aí eu tinha por encarregatura, por divisão de trabalho, tanto no Centro Acadêmico como no DCE, organizar os grupos para fazer pequenas recepção aos calouros. E eu conheci o Alexandre e falei, Alexandre, eu queria montar uma peça, uma esquete, sob orientação do diretor de teatro Augusto Boal, sobre a Transamazônica. E eu queria te envolver nesse trabalho para você já começar a ter contato com a faculdade. Ele falou, que interessante. O que eu posso fazer para contribuir? Eu falei, você podia ir lá na história, no prédio da História e Geografia, falar com o professor Aziz Absaber, que o professor Aziz sabia ensinar a gente a fazer relatório de impacto ambiental e tal, e ele era um estudioso da Amazônia. Alexandre foi lá falar com o professor Aziz, e mesmo sendo aluno do primeiro ano, ele produziu um relatório de quais as consequências para a região amazônica, para as populações, para a natureza, para a floresta, para a hidrografia, para a fauna, tal, as consequências daquela obra que os militares queriam fazer na parte baixa da Amazônia. O Alexandre preparou um verdadeiro relatório de impacto ambiental, que nós usamos na peça. Fizemos uma montagem e rodamos a USP toda para falar da construção da rodovia Transamazônica. Ele não fazia teatro, a pegada dele era outra, era fazer geologia e tal. Ele não tinha mas ele tinha uma cultura absurda. E ele contribuía muito com os ciclos de cinema que nós fazíamos nos centros acadêmicos. Bom, esse era o Alexandre. Então, daí, eu convivi 4 anos com o Alexandre. Então, eu paro por aqui, agradeço o convite e até uma próxima data. Muito obrigado. Até logo. Obrigado, Adriano. Alunos da universidade fazendo teatro, fazendo chopadas, fazendo movimento estudantil. É o que se faz até hoje. Só que tinha a ditadura militar sobre nossas cabeças. O Alexandre foi morto em 17 de março de 1973. A notícia chega à USP, se espalha rapidamente. Os alunos começam a conversar entre si e incrédulos sobre o que tinha acontecido. O Alexandre era muito querido e era uma figura importante dentro do movimento. Então, aí surgiu um grupo, capitaneado pelo Turco, que é o nosso querido Marcelo Chueri, que começaram a pensar como é que eles iam tratar essa morte, como é que ia espalhar essa barbaridade. Então, eu chamo para contar essa parte da história do Marcelo Chueri, nosso Turco. Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui. Bom, eu não fiz geologia, né, como Adriano. Adriano conheceu e conviveu com ele por anos diretamente, né? Mas acabei conhecendo o Adriano porque a partir de 1971 nós começamos um processo de reorganização do movimento estudantil da USP, que tinha sido muito abalado, né, pelo AI-5, porque o AI-5 ele foi para cima de todas as entidades estudantis mais gerais, a UNE, a UEE, caíram na clandestinidade total. O DCEs também foram dissolvidos, né? A gente tinha o DCE da USP, mas sobraram os centros acadêmicos, né?
que eram mais informais, tudo mais difícil de cair em cima. E, a partir de 71, nós começamos a organizar o Conselho de Centros Acadêmicos da USP, uma coisa formal mesmo, né? Como uma coalizão mesmo do centro. Mas a gente tinha muitas atividades culturais, como o Adriano falou, né? Eles tinham teatro, nós também tínhamos teatro, participei na poli do GTP, o Grupo Teatral Politécnico. Essas atividades culturais eram importantes porque era uma maneira de expressão, de comunicação, de contato entre nós. Mas o CCA, ele se organiza em 71 e eu fui indicado a participar lá pela poli, sempre tinha mais alguém, e o Alexandre, né, foi um daqueles da geologia que participou desse processo. Houve vários fatos, né? A gente atuou não só em questões políticas, mas questões do interesse dos estudantes, né? Por exemplo, quando dobraram o preço do restaurante universitário, nós fizemos um boicote, organizamos um boicote que 90% não ia mais, a universidade teve que voltar atrás para o preço anterior. Em 72 também a ditadura estava tentando implantar um ensino pago através do ministro Jarbas Passarinho. Como respondemos? Fizemos um plebiscito na USP, que teve uma adesão fantástica, quase 15 mil pessoas foram votar e votaram esmagadoramente contra o ensino pago. Enfim, era uma forma da gente estar ligado aos interesses dos estudantes. Mas em 72 houve outro fato que tem muito a ver com a questão da morte do Alexandre e com a missa, né? Numa grande greve de fome dos presos políticos em São Paulo, por melhores condições, que eram tratados de uma maneira... Aqueles que tinham escapado da tortura e da morte estavam presos, né, oficialmente, e fizeram uma greve de fome de 83 dias. Foi uma coisa impressionante. E, naquele momento, havia mudado o cardeal de São Paulo, né? O cardeal anterior, Dom Enelo Rossi, era um Pôncio Pilatos. Ele lavava as mãos para a tortura, para tudo que estava acontecendo, e dava apoio mesmo à ditadura. Aí o Vaticano troca, põe Dom Paulo um cara firme, esclarecido, democrático, e Dom Paulo intervém nessa greve de fome, em 72, para buscar uma mediação. E nós, do CCA, nos ligamos, que aquilo era um fato político importantíssimo, e fomos a Dom Paulo, prestamos o apoio, também articulamos a OAB, a BI, a fazer esse apoio institucional, foi uma coisa bastante importante. E nos ligou a Dom Paulo, né? Assim, quando vem a notícia, primeiro desaparecimento do Alexandre, e uns 2 dias depois explode como um raio na USP, que ele tinha sido morto sob tortura, né? Aí houve uma reação imediata. Primeiro na geologia, a geologia parou inteira. Como se falou aqui, o Alexandre era uma pessoa queridíssima, né? Ele era magrinho, franzino, era minhoca, né? Mas ele tinha uma força interna enorme, né? Eu considerava como uma rocha. Aliás, que tudo isso tem a ver, ser uma rocha por dentro, né? Com ser geólogo. Ao mesmo tempo, era uma pessoa com profunda empatia, sabia ouvir, sabia conversar. Ele foi muito importante na construção dessa união dentro da USP, né? Que também todos nós, como hoje acontece, cada centro acadêmico tinha uma visão política, né? Tinha várias organizações políticas que tinham sido colocadas na clandestinidade pelo regime, enfim. Mas a gente conseguiu construir essa união. E aí, quando vem a notícia da morte, a parada da geologia, e aí vem o CCA se reúne e sai a proposta da missa, né? Em primeiro lugar, pensamos em fazer a missa no próprio campus, na USP. Como já tínhamos o contato com Dom Paulo e uma relação firme, fomos a ele e imediatamente ele topou a ideia da missa, só que falou, olha, na USP pode ser um massacre, lá nós não temos controle nenhum, eles estão dispostos a tudo. Mas na Catedral da Sé, que é o meu território, essa frase eu nunca vou esquecer, eu vou fazer essa missa, né? Bom, a gente precisava de um tempo, né? Isso já era dia 21, 22 de março, exatamente 50 anos hoje dessa decisão da missa, né? E aí marcamos para o dia 30 de março, né? A gente, pouco
pouco para ganhar tempo, um pouco para provocar mesmo, porque 30 de março era a véspera de 31. 31 não dava, porque era um sábado, sendo São Paulo vazio, o risco era muito maior. Então, fizemos na sexta, que era no dia 30 de março, e saímos em todas as escolas, convocando, etc. Vocês precisam entender, quem não viveu essa época, eu sei que aqui muitos viveram, mas muitos mais jovens não viveram, o medo estava no ar, e a própria morte do Alexandre, um estudante, o melhor aluno da geologia, etc. Todo mundo gostava, super querido. Lógico que isso trazia um medo, mas essa organização e essa revolta legítima levou uma grande adesão, né? Lógico que a igreja também, Dom Paulo era o arcebispo, né, lá de São Paulo, teve uma força, mas foi fundamental a mobilização dos estudantes, né? Conseguimos levar mais de 4.000 pessoas num momento de puro terror, né? Foi a primeira manifestação pública, estritamente política, de massa, aberta, desde o AI-5, né? Então, realmente, eu considero que esse momento da missa, ele foi o revide, né? Ele foi o troco que demos, a resposta, uma resposta que tinha cobertura, que tinha sustentação. Novamente, a OAB e a ABI deram todo o apoio institucional, legal, etc. Dessa vez fomos ao MDB, o presidente era Ulisses Guimarães, um democrata, ele também deu apoio, fez discurso no Congresso, denunciando a morte do Alexandre e falando da missa, enfim. Conseguimos criar um mínimo de apoio institucional, a gente precisava de uma proteção e de uma força política, né? E realmente a missa consumou isso. É lógico que houve tentativas de amedrontamento na missa, né? A gente sabia que a catedral estava cercada de militares, muitos de paisana mesmo, né? Tentar descobrir, tentar achar alguém. Uma TV, que eu não me lembro agora se foi a Gazeta ou Bandeirantes, cada um lembra de uma coisa, entrou na igreja filmando, né, todo mundo, passando fileira por fileira, as pessoas pondo a mão na cara, virando, etc., porque eles estavam exatamente tentando identificar as pessoas que estavam lá dentro. Enfim, havia um clima, mas lógico que eles não invadiram a igreja. Tinha uma cobertura naquele momento dessas entidades, a própria CNBB, etc. Enfim, tinha uma defesa, né? Não impediu que algumas pessoas que saíram da missa foram presas, mas foram fatos isolados perante os 4.000 pessoas que estavam ali, mais de 4.000, alguns falam em 5.000, eu não sei, mas eu nunca vi a Catedral da Sé tão lotada, muita gente de pé, inclusive. Enfim, e Dom Paulo fez um discurso corajoso, denunciou claramente que tinha sido morto sob tortura, porque eles tinham essa fake news da época, né? Não tinha rede social, mas já tinha fake news. Inventaram um atropelamento, etc., pagaram para o motorista de caminhão dizer que tinha atropelado, porque ele tinha fugido, tinha se jogado na frente do caminhão, enfim, armaram uma coisa, mas Dom Paulo ali faz essa denúncia, diz que isso é mentira, e foi sob tortura, etc., e foi claramente uma denúncia dos crimes mais graves que a ditadura fazia no momento, né? Isso foi muito importante. Do resto do ano, houve muitas outras prisões da USP. Eu fui preso 2 vezes, inclusive, em maio e setembro, a de setembro mais longa, muito mais complicada, mas nós tínhamos uma defesa, né? Nós estávamos ali nas entidades, nós tínhamos contatos, nós tínhamos essas articulações, e tinha o exemplo da missa. O exemplo da missa foi um paredão para evitar que o massacre em 73 fosse maior ainda, fosse maior. Não quer dizer que não houve. Quando eu fui preso a segunda vez, 10 companheiros morreram sob tortura, e vários deles, os corpos nunca foram trazidos de volta. E eu cito aqui o grande Orestino Guimarães, que era o presidente da UNE, também um grande amigo pessoal meu, cujo corpo nunca mais apareceu. Ele deixou uma filha pequena na época, a mãe, a esposa, e depois a filha, todos procuraram, nunca acharam o corpo do Alexandre, né? Então, desculpa, do Orestino, né? O Alexandre, muitos anos depois, 10 anos depois, conseguiram recuperar os restos mortais. Enfim, é isso. Isso eu tenho para contar. Quem era o Alexandre, a figura maravilhosa, uma figura querida, né? E que ajudou a construir
a força que deu o troco para a ditadura, né? Porque ele tinha sido construtor do CCA, dessa união do movimento, da reorganização do movimento estudantil da USP. É isso. Obrigada, Marcelo. Vocês estão vendo, o nosso querido Adriano Diogo teve que sair, ele não está no Brasil, então a conexão está muito ruim, mas a gente vai continuar aqui com a Mauri e o Marcelo agora respondendo as perguntas que vocês fizeram, né? A Mauri, a primeira pergunta, que na realidade são duas, para você responder. Primeiro, as pessoas estão querendo saber qual era, se o Alexandre Vanucchi era da ELN, se ele, enfim, como é que eu vou aumentar um pouco a pergunta, um pouco para poder que você poder nos aclarar, né, as organizações que existiam à época dentro do movimento estudantil e aonde o Alexandre se colocava nela. E perguntaram se você conheceu o Carlos Marighella, pessoalmente. Se conheceu, conte-nos a curiosidade de um estudante de história. Então, bom, a palavra é com você, Mauri. Eu aproveito para responder essa pergunta e contar um pouquinho mais da história. Né? Bom, primeiro, eu não era da LN, eu era do PCdoB. Né? Então, não, o Alexandre, desculpa, se o Alexandre era da LN. Não, eu estou falando. Então, eu não conheço muito da estrutura da LN, nem conheço as pessoas que eram relacionadas à LN. No dia que o Alexandre chegou, eu estava na cela do lado oposto do onde estava o Alexandre, né? Da cela forte. Mas naquele dia foi esvaziado a nossa cela e nós viemos para esse lado, do lado da cela forte, para poder ter espaço para entrar a LN para lá. Tá? Então, e lá se dizia, naquele momento, que o Alexandre seria da LN. Agora, eu não sei. Eu era estudante na mesma época, eu convivia, eu tinha uma liderança na USP, eu não era da USP, mas eu tinha liderança sobre o pessoal do PCdoB na USP, mas eu não conhecia o Alexandre, eu conheci o Alexandre no cárcere, do dia 15 ao dia 17. No dia 15 a 16, 17, de vê-lo, e no dia 17, pessoalmente, olho no olho. Né? Então, respondo as duas perguntas, eu não sei. E não conheci o Marighella. Eu posso responder essas perguntas. Então responde, Marcelo, legal. Sim, o Alexandre era da LN, né? Nós fazíamos muito essas discussões das várias visões, né? A LN tinha uma linha política que era sentada principalmente em organizar a guerrilha urbana, né, para derrubar a ditadura. O Alexandre era, mas ele tinha uma visão também muito forte de trabalho com os estudantes, com o seu meio, com a sociedade. Né? Havia um pouco essas diferenças, né, de se a questão era partir para uma luta armada, se a questão era realmente a gente resistir pelas entidades, enfim. Essa discussão não cabe aqui. Mas o Alexandre mas ele tinha uma visão bastante interessante. E sim, eu conheci o Carlos Marighella, mas de uma maneira surpreendente, né? Eu, inclusive, nem estava na universidade, eu era estudante do ensino médio, e um colega de classe meu, o pai dele era o cara que recebia o Marighella quando ele ficava em São Paulo. E ele me levou 2 vezes, eu conversei, uma figura impressionante, né? Uma força interna, um homem grande, forte, expressivo, né? Posso falar isso, mas nem lembro o que nós conversamos sobre política, tudo a essa altura eu tinha 17 anos, nem na USP eu estava, mas foi um acontecimento fortuito. A pergunta do Amaury, o Marcelo respondeu, está tudo certo. Que as perguntas podem ser para os dois. A pergunta foi feita pela Rose Teles, então pergunta para o Marcelo
que a Comissão da Verdade da USP constatou a colaboração de um reitor com os órgãos repressivos. Como é que era o ambiente no campus naquela época, Marcelo? Era tenso, Inclusive, né? Os reitores tinham um alinhamento mais à direita, teve vários, né? Situações diferentes. Eu cito um até porque é uma curiosidade, né? Que é o reitor Valdir Oliva, que era irmão do general Oliva, e o general Oliva era o pai do Luiz Mercadante. O Luiz Mercadante era filho do militar, né? E isso a gente trabalhou junto, eu participei junto com a Luiz, inclusive da reconstrução do DCE, alguns anos depois, mas, enfim, esse Valdir Oliva era um problema, né? Eu não lembro de todos, né? Não tem uma coisa assim clara de um que... Não diria que nenhum deles fosse a favor de tortura, essas coisas e tudo, mas eles tentavam impedir que as coisas acontecessem no campus. Só que as coisas aconteciam, né? Como eu falei, era o Grupo Teatral Politécnico, nós fazíamos várias apresentações e tudo, e eram coisas claramente de teor político, etc., né? A gente tinha murais em todas as faculdades, né? Murais livres, a gente punha o que a gente queria, etc. Quer dizer, não existia uma coerção por cima, mas existia também uma liberdade, tanto é que os centros acadêmicos sobreviveram e conseguiram se organizar, né? E como eu falei, em 71, o boicote que a gente fez ao restaurante universitário foi exatamente contra uma decisão da reitoria que tinha sido dobrar do dia para a noite o valor da refeição que muitos estudantes precisavam comer nesse restaurante do CRUSP, né? O CRUSP, que tinha sido lá, que também falava fora da repressão, muita gente morava lá, etc. Posso responder essa aí também? Posso pode, responder essa claro, aqui? lógico. Bom, eu Lógico, vou falar por lógico, outro pode aspecto. responder. Agora eu não estou na USP, eu não era da USP. A repressão nas universidades era pesada para os reitores das universidades. Eu era de uma escola particular de engenharia. Então, não tinha uma reunião que nós participássemos que nós não tivéssemos que deixar os números e sempre éramos chamados para falar com o delegado DOPS. Depois, para discutir a anuidade, para discutir uma questão de escola ou de qualquer coisa assim. E tem um fato interessante também, aí tem o lado repressivo e tem o lado positivo. Eu também, a minha universidade fazia parte da PUC. A minha esposa fazia história na PUC. E em 72, ela foi chamada na secretaria, lá chegaram para ela e falaram: olha, os caras do DOI vieram buscar você por causa do seu namorado, que era eu. E aí ela não estudou aquele ano. Ou seja, eles também, na PUC, tinham uma liberdade um pouco maior e havia uma preocupação com os alunos e com a possibilidade de prisões lá dentro. Então, tinha esses dois lados. Antes de fazer a outra pergunta do público, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, que não foi citado ainda aqui, mas a gente sabe, Amaury, que lá no DOI-CODE de São Paulo, quem estava no comando era o Carlos Alberto Brilhante Ustra, né? O único torturador, considerado torturador pelo Estado brasileiro, num processo que foi levado pela família Telles, e que como se chama, energúmeno, teve a audácia de homenagear, chamar o nome dele no dia do voto, quando ele vota a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa figura, desse torturador carimbado pela justiça brasileira. Olha, eu tive o desprazer dele estar me recebendo, ele estava me esperando para receber, por uma questão simples, porque eu tinha sido portador de uma mensagem para a direção do PCdoB, contando como é que era a frota do DOI-CODE, o carro, a chapa, e o carro que estava descrito era o dele. Então, ele me esperou assim, braços abertos, e me desceu porrada até o
Né? Então, ele era uma figura extremamente agressiva, extremamente desumana. Enquanto ele dava ordens para... Eu estava numa cadeira do dragão. Enquanto ele dava ordens de tortura, ele pegava o revólver, punha bala, fazia roleta russa e punha na minha cabeça e dava tiro. Ele realmente era do terror. Ele era do terror. Ele era uma pessoa totalmente insensível e o negócio dele era arrebentar com a gente mesmo. E era arrebentar mesmo. Por isso que até nos vídeos, que eu convido vocês a assistirem os vídeos, que a gente coloca na história do Alexandre Vanucchi, que está no Instagram Geração 68, a gente coloca muito isso. A força da tortura, a força deles quererem quebrar a gente nos primeiros 48 horas. Aquilo era terrível, aquele processo. E ele era comandante disso aí. Quando a família Telles entrou com a ação de tortura, eu era muito amigo do César. Eu mandei um recado para ele. Se você precisar de uma testemunha, eu sou testemunha, porque eu fui torturado por essa figura. E eu não tenho boas lembranças dele. Aliás, tenho péssimas lembranças dele. Então, mas eles não usaram o meu depoimento na época. Mas era uma pessoa que eu não gostaria nunca de ter conhecido. Tá? Então é isso aí. Marcelo quer comentar? Sim. Ele tinha um codinome, né? Ele era major na época, se chamava Major Tibiriçá. Né? Durante um bom tempo ele tentou esconder o verdadeiro nome dele, né? Por motivos óbvios. Eu fui preso 2 vezes, em 73. Né? A primeira vez numa onda na USP, que durou, aspas, poucos dias, foi praticamente um mês. E depois numa outra que foi muito mais pesada, quando foi presa a Ação Popular. Né? Eu era ligado nessa época à Ação Popular, que é outra organização política, a mesma do Jean Marc, né, que tinha sido eleito presidente da UNE, né, que hoje faz parte do 68. Ele foi exilado, porque foi trocado pelo embaixador suíço, e ficou no lugar dele Onestino Guimarães, que também era da Ação Popular, meu grande amigo, etc., como eu já comentei. Eu não só foi morto, como desapareceram o corpo dele. Né? Mas, enfim, eu fui torturado pessoalmente por ele várias vezes, né? Quando ele ficava enlouquecido, porque a gente tinha que usar inteligência lá dentro também. Né? Eu enganei demais eles na primeira prisão, eles estavam furiosos durante a segunda prisão, e aí ele mesmo vinha me torturar, etc. É um sujeito totalmente desequilibrado, do mal mesmo, né? Ele fazia aquilo, ele era raivoso, ele era ideológico, né? Porque eu brinco que tinha 3 categorias de torturadores. Havia os sádicos, havia os ideológicos e havia os funcionários públicos, né? Aqueles que estavam lá obedeciam o que precisavam. E tinha os sádicos, que aquelas pessoas com problemas mentais mesmo, que gostavam de ver os outros sofrer, e tinha o ideológico. Eu considero o Ustra um ideológico, ou seja, ele era a própria expressão da extrema-direita fascista. Né? Ele fazia aquilo com prazer, tudo. Ele foi indicado para ser o diretor do OICOD por essa característica dele. O Paulo César Azevedo Ribeiro, que já fez vários comentários legais aqui na live, pergunta se vocês escreveram, registraram em vídeo ou em texto relatos, esses relatos, e fizeram depoimento na Comissão Nacional da Verdade. Vamos começar, Mauri? Então, eu, todo ano, desde que tinha Orkut, Facebook, não sei o quê, eu presto essa homenagem nesse mês de março ao Alexandre Vanucchi. Eu não fiz depoimento na Comissão Nacional da Verdade, conversei com o Adriano Diogo algumas vezes, mas não fiz. Mas e vários outros momentos. Tem um dia 2 de maio também, que eu sempre cito, porque eu apanhei muito por causa desse 2 de maio. E tem uma série de coisas que eu uso para denunciar e o denuncio, e faço questão de denunciar para que nunca mais ocorra. Tá? Então, eu não conto essas histórias só por contar.
Eu conto para que tenha um fim educativo, ou seja, para que nunca mais, eu gostaria de ouvir essa palavra, sabe? Nunca mais. E pena que nós quase passamos por um risco muito grande. E o Turco tem razão, o Marcelo Turco, que o Major Tibiriçá, ele é indescritível, a alegria que ele tinha de torturar a gente. Isso e não só ele, como outros também. Né? Mas não é indescritível a alegria, a satisfação de arrebentar as pessoas. Então, o Alexandre Vanucci passou por isso. Passou muito forte por isso. Então, isso deve ser relembrado. Nessa história do Alexandre, nós fizemos os vídeos, vocês vão encontrar no Instagram Geração 68, tem todos os vídeos, meus e do Marcelo, contando essa história, toda essa história, passo por passo. Tá? E tem um pouco mais de força, talvez, porque como ele é particionado, é mais possível até de contar a história. Então, recomendo a todos que vão lá no Instagram e vejam essa série. Marcelo? Bom, eu não fui chamado pela Comissão da Verdade, não fiz um depoimento formal, né? Essa parte, não só da minha história, mas do Alexandre e de outras lideranças, né, o Geraldinho Siqueira, né, que depois foi deputado, foi o primeiro deputado do PT no Brasil, né, em 1980, a Laís Abramo, né, filha do grande Perseu Abramo, né, que inclusive dá nome hoje ao setor de debate, de pensamento do PT. O Perseu nos ajudava muito também, viu, Cecília? Você que é jornalista, ele passava informação, ele articulava, ele ajudou com a BI, enfim. Perseu era um anjo da guarda nosso também ali, né? Mas, enfim, tem esse livro, chama Cálice, né, escrito pelo Caio Túlio Costa, que conta exatamente toda essa saga aí do Alexandre, da missa, e também de um show do Gil que acabou acontecendo em 26 de maio, né, que também, para quem perguntou aí dos problemas com a reitoria, tivemos enormes problemas com a reitoria, com a diretoria da Poli, porque foi no anfiteatro da Poli, que era um dos maiores, e fizemos o show ali, o show foi marcante, foi mais um movimento, foi cultural e político, né? Uma coisa de resistência. Dia 26 de maio de 73, eu tinha acabado de sair da minha primeira prisão, mas foi muito forte esse show também, né? Onde pela primeira vez o Gil canta o Cálice, né? E o livro chama Cálice, né? Se alguém tiver interesse, é um livro que dá uma boa ideia do que aconteceu naquela época do ponto de vista político e cultural. Ok, nós vamos para a última pergunta, está aí na tela, Ricardo Correia Pimenta, para os dois, a Mauri e Marcelo. Em 73, a ALN estava quase que totalmente desbaratada, pouquíssimos quadros na luta armada ainda estavam no Brasil. Por outro lado, essa organização tinha uma estrutura de apoio muito grande. O Alexandre poderia fazer parte desse suporte? Não está envolvido em grupos táticos armados? Vocês sabem algo a respeito? Olha, Ricardo, eu não sei nada a respeito de como era a atuação do Alexandre em relação à ALN. Não conheço. Quando eu estava no DOI-CODE e que a gente ouvia gritar o tempo todo, aquela coisa, havia curiosidade. Quem é esse rapaz? O que ele faz? Por que ele está sendo tão torturado? E eu tinha um colega de cela, tanto na primeira cela como na segunda, que era o Luiz Vergatti, que era do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. E por essa posição que ele tinha, ele vivia sendo chamado para cariações. E ele trouxe uma versão para nós, que se mostrou totalmente inverídica, que era de que o Alexandre teria voltado de Cuba e o documento dele teria um erro pelo qual estariam prendendo todo o pessoal da ALN. Mentira, porque ele tinha acabado de ser operado. Mas era a história que eles contavam lá. Então, eu não sei. Entendeu? Estou já avisando que é mentira essa história. Então, não sei qual era o envolvimento real dele com a ALN, até que ponto ele tinha essa ligação. Eu sei que eu encontrei, no cárcere eu encontrei.
colegas da LN, um colega da LN lá, totalmente queimado, com as costas todinha queimadas de por charuto, teve vários colegas totalmente destruídos, eu encontrei. Depois, na fase que chegou o Alexandre, e que aí o Adriano até fala de ter chegado mais outras pessoas, nós esvaziamos um lado das celas para chegar o pessoal da LN. Mas aí eu já no dia 22 ou 23, eu fui para o DOPS, né? Então, porque a gente ia para o DOPS ou para esperar a volta para o DOI-CODE, ou para ser processado, ou para ir para o presídio, né? Era as 3 saídas que a gente tinha ali. E naquele período eu recebi o pessoal da USP no dia 30, na missa do dia 30, aí que eu fiquei sabendo que tinha missa no dia 30, o pessoal da USP preso, que a minha cela encheu. A minha cela era a primeira. Ali, quem vai no DOPS era logo a primeira, que era do lado da cela forte, e hoje tem até ar-condicionado, mas na época não tinha, tá? Na época não tinha nada disso. Mas era isso, que era essa outra relação que eu tive também com o pessoal preso da missa, na volta da missa. Tá bom? Era isso. Marcelo. Marcelo? Olha, eu e o Alexandre conversávamos muito sobre política. Eu tenho certeza que ele tinha um peso, algum nível de direção nele, né? Mas aí talvez o Adriano, outras pessoas possam saber melhor. A minha impressão é que ele não participava de ações táticas armadas, né? Ele tinha muita força intelectual, como o Adriano falou, ele era uma pessoa que pensava política, tudo, muito inteligente, muito sensível. Se realmente eu não. Aí eu não posso dizer nada com certeza, é uma impressão que eu tenho. Tá? Bom, gente, a gente está chegando no nosso final Não podemos de levantar uma live. coisa. Mas calma, Mauri, você ainda vai ter tempo. A gente quer e precisa ouvir o final de vocês, tanto do Mauri como do Marcelo. Ainda que o Adriano teve que se retirar, mas já desde então agradecendo. Mauri, com a palavra. Então, bom, já que nós estamos terminando, então eu vou agradecer a todos, né? Mas eu queria agradecer, e eu quando pedi a palavra agora, era porque eu vi uma mensagem a Dom Paulo Evaristo Arnes. Nós não podemos deixar de agradecer a esse grande brasileiro. O Marcelo teve contato com ele em 72, eu também tive. Em 72, na época, por volta de junho, foi preso um pessoal da USP, da História, Ciências Sociais, que era ligado ao PCdoB. E eu organizei a resistência àquelas prisões. E eu fui falar com o Dom Paulo Evaristo. E ele não deixou de dar apoio. Em começo de 73, foi preso, eu era ligado à UNE. E foi preso um companheiro de UNE, que era Luiz Oscar Matzenbacher, que eu não sabia o nome dele. Mas que, por coincidência, me disseram até que ele era sobrinho do Dom Paulo. E eu também fui falar com o Dom Paulo. E ele não negou apoio. Então, foi um grande brasileiro que merece todo o nosso respeito e que nos ajudou a sair daquele lodaçal. Não só por estar sempre disposto a nos ajudar, como também pelo próprio ato que ele teve coragem de fazer, em pleno 73, na vigência do AI-5, em defesa da democracia, contra o AI-5, em denunciando as torturas, as mortes, as vidas nos porões da ditadura. Então, por aqui eu encerro a minha colocação. Um grande abraço a eles. Marcelo, antes de você comentar, se falar suas palavras finais aqui, eu vou ler um comentário que a Vera Paiva botou aqui nos nossos comentários. Ela diz que ela se impressiona sempre com a sua prisão, e a do Rico Góes, que ela não sabe se está aqui nos assistindo, com quem conviveu bastante na mesma casa, que vocês nunca contaram nada, não falaram nada. Ela é psicóloga, fazia psicologia na época e filha de desaparecido político. Naquele tempo não falava nada, só no tempo do CNV,
a Comissão Nacional da Verdade. Vi pessoas contando coisas, abrindo essa caixa preta. Você teve chance de falar sobre isso quando? Essa é um depoimento da Vera Paiva, que está aqui com a gente na live. Só foi um comentário. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Não é uma pergunta, foi um comentário. Foi um comentário, não foi uma pergunta. Muitos de vocês ficaram calados durante muito tempo. Muito tempo porque ainda viveram na ditadura, acredito eu, e muito tempo depois porque é muito difícil falar sobre isso. Então, eu acho que ela comentou exatamente porque ela também ficou calada há muito tempo, então, e sofreu bastante também, né? Foi um comentário que eu achei interessante. Sim, num nível mais público, tal, sem dúvida, né? Mas eu posso dizer algumas coisas que eu participei diretamente. Primeiro, entre a minha primeira e segunda prisão, eu nem sabia que ia ser preso a segunda vez, eu dei várias palestras em faculdades da USP sobre o que tinha acontecido e claramente denunciei a tortura, né? Isso também o Ustra enlouqueceu quando eu fui preso a segunda vez, né? Depois, nós, na reorganização do movimento estudantil, a gente falava entre nós as coisas, né? Publicamente era mais difícil, né? A Veroca também foi uma liderança importantíssima na retomada do movimento estudantil, né? Depois, a partir de 74, ou a continuidade do Conselho de Centros Acadêmicos até a eleição do DCE em 1976, da qual a Vera, né? A Veroca Paiva, ela foi uma das diretoras da primeira diretoria do Diretório Central de Estudantes Alexandre Vanucchi Leme, né? A Veroca é linha de frente, né? Ela tinha acabado de entrar na universidade em março de 73, então ela se envolveu em todo aquele furacão, né, que a gente estava, e foi uma pessoa importantíssima. Enfim, essas coisas a gente foi contando, né? Isso aqui que eu estou falando, eu já falei muitas vezes, em diferentes épocas, etc. Não lembro exatamente a cada momento que foi falado, mas eu lembro muito desse fato, e aí eu digo, eu fui o único da USP que fez isso, eu fui de sala em sala, nas escolas que o centro acadêmico topavam, e fiz uma denúncia clara da tortura do que era o doicode. Eu agradeço muito ao Mauri, muito ao Marcelo, muito a todos aqueles que se envolveram na realização dessa série sobre Alexandre Vanucchi, a nossa homenagem, e a nossa homenagem em forma de luta pela liberdade e pela democracia. Eu agradeço a todos que participaram, que estão aqui com a gente até agora, e pelos comentários que eu consegui ler rapidamente, mas que depois eu leio com calma, e o Amaury e o Marcelo também, tenho certeza que vão ler com bastante calma. Muito obrigada a todos, uma boa noite. E vamos ver mais um vídeo. Noite. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Amaury, obrigado, Adriano. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez sobre esse assunto. Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar
esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.